E a gente espera o ano que vem, né, tá lá firme mais uma vez. E a gente quer agradecer muito a presença de cada um de vocês, agradecer a inscrição dos filmes de vocês. Nós ficamos muito felizes com assistindo cada um deles e a gente consegue ver, né, de longe assim, a importância e tanto que é especial para cada um. Acho que a gente já pode começar. Se alguém mais quiser ligar a câmera ou falar alguma coisa, pode ficar à vontade. E para acho que para a gente começar, deixa eu ver aqui, tá entrando mais gente. Vamos. A gente pode ir pela ordem mesmo que tá na listinha do Instagram, a lista do filme, dos filmes, e cada um pode se apresentar, os realizadores ou quem tiver aí pelo do filme, a equipe, se apresenta, fala um pouco do seu filme e de você, tá bom? Carlos, se você estiver aí, pode começar. Sinta-se à vontade. Opa, beleza, cara? Na verdade, eu não tinha o Zoom instalado aqui, eu tava enrolado aqui. Pode me dizer o que eu perdi, o que tá acontecendo aí, cara? Começamos agora. Pô, beleza. Isso. Você se apresentar, falar do seu filme, qual o nome do seu filme, Pô, sobre então, você. vai rolar a apresentação deles antes ou vai ser só o debate mesmo? Só o Só debate o mesmo. debate. Agora é só o Show, show. debate. Então, o meu filme é o Fiado, que eu fiz com meu pai no início da... Tava na quarentena ainda, assim. Não no início, foi tipo um pouco depois, deve ter sido em abril, assim, quando eu tava começando a reabrir o bar que ele tem lá. E eu fiz, assim, muito que eu queria fazer alguma coisa para registrar lá, porque, não sei se todos viram, mas lá é um lugar, assim, muito, muito doido, assim, muito caótico, assim. Eu queria, na verdade, fazer um documentário, algo assim, só que eu não consegui fazer, porque não conseguia pegar coisa, assim, porque eu tava trabalhando, né, também lá com ele. Então, aí eu montei um roteiro, assim, e tentei fazer, assim, tipo, pegar algumas imagens que convencia ele a fazer e algumas que pegava ele fazendo, assim, sabe? Então tem essa coisa meio documental, meio pensado mesmo, meio roteirizado, assim. E eu fiz meio que... Eu tava vendo bastante filme, assim, nesse início da quarentena, aí eu assisti as coisas do Dogma 95, né? Aí eu queria, assim, era bem uma coisa experimental para ver se o quanto que eu conseguiria fazer, mais ou menos, naqueles parâmetros ali, né? Aí foi basicamente isso, assim. Boa, Carlos. Beatrice, um telefone. Oi, gente, eu sou a Beatriz. Eu fiz o Telefone, que é um curta de animação, o Gustavo fez comigo. Eu não sei o que falar. Eu fiz para aula de animação, né? Era uma oficina de animação, a gente ia fazer um curta, e aí a ideia foi puramente por prazo, né? Eu tinha que pensar em alguma coisa. Aí eu pensei em fazer sobre uma menina que está recebendo uma ligação de Florianópolis. E aí ela não sabe quem que é. E a pessoa só fala, alguém aí, e desliga. E é isso, né? Ligações misteriosas de Florianópolis. Obrigado, Beatriz. Thales. Boa noite. Boa noite, Thales. Eu sou o Thales. O Morada é um filme da Flávia Tapas e da Luciana Pons. A Luciana Pons é doutoranda no PPG Cine e elas me chamaram para fazer a edição. Então, foi um projeto muito interessante porque dentro do Festival Dança em Trânsito, eles tinham essa proposta de abrir uma chamada para quem quisesse se inscrever para essa videodança que seria proposta. E já tem pergunta, se tem diversas pessoas falando sobre isso.
E aí muita gente se inscreveu, quase 80 pessoas, assim, para essa realização dessa videodance. E aí elas partiram para esse processo de fazer os encontros, e alguns encontros em grupo, alguns encontros individuais, e tecendo essa dramaturgia corporal, assim, tentando chegar nesse lugar da quarentena, através da acessibilidade do corpo das pessoas em casa, né? Então, deslocando um pouco esse lugar. Aí, por enquanto, acho que é mais ou menos isso. Depois a gente vai desenvolvendo mais. Será que eu já respondo essa pergunta? É o do Pedro, para mim? De onde vieram essas pessoas? Como eles encontraram? Você sabe? Parece que sim, né? Foi aberta essa chamada no site e o pessoal do Brasil inteiro se inscreveu. E no final, nos créditos, tem todas as cidades, né? Então, é impressionante, assim, um número de concatenar também, né, na dramaturgia do filme, todas essas pessoas dançando nas suas casas. E foi muito surpreendente também ver a variedade e a diversidade, né, de situações assim, que a gente encontrou e teve que lidar nesse filme. Um pouco isso, obrigado. Incrível, Thales, obrigado. Mário, você tá aí? Olá, pessoal, boa noite. Olá, Mário. O meu filme, O Hong Kong à Noite, ele tem cara de filme de isolamento da pandemia, mas ele não foi feito em isolamento. Foi quase, porque eu estava de férias até uma semana antes de começar o isolamento. Foi durante as férias que eu fiz. Estava na casa da minha mãe, aí a gente achou o quebra-cabeça lá. Eu falei, meu Deus, esse quebra-cabeça de quando eu era criança. Isso já era para ter sido dado para outra criança há muito tempo. Está aqui ainda? Se está aqui, vamos montar. Aí, quando terminou de montar, minha esposa perguntou, e agora? Eu falei, agora é filme, né? Vai virar filme, vamos nós. E aí surgiu o Hong Kong à Noite, que é o nome do quebra-cabeça. Bom, Mário, obrigado. A Ana tá por aqui? Ana... Acho que a Ana não entrou. A Ana fez Fumaça e Sal, aquela animaçãozinha da porquinha. E Paula, você que vai falar por sábado? Oi, Luísa. Podem abrir o microfone. Luísa tá aí, ó. Vai deixar ela falar. Oi, Luísa, boa noite. Tá sem áudio, Lu? Você não consegue falar? Posso falar alguma coisa, caso eu não consiga. E aí, Lu? Então, sábado, né? Vou estar aqui falando um pouco pela Lu. Eu sou a diretora de fotografia do Sábado. Mas o Sábado foi um filme de conclusão de TCC do nosso. A gente fez curso na Academia Internacional de Cinema, o curso de direção cinematográfica, né, na IC. E eu lembro da Luísa, quando fala sobre sábado, ela fala que o sábado é um pouco sobre a experiência dela de viver um pouco as paralisações na época dos protestos em favor do ensino, né, que a gente teve um pouco de paralisação e tudo mais, e ela experimentou isso pela primeira vez na UF. Ela faz produção cultural, e aí o sábado é um pouco sobre essa experimentação e para falar um pouco sobre o desmantelamento da educação, né? Que a gente sabe que a educação sofre cada dia mais ainda mais nesse governo do Bolsonaro, sofre muito isso. Então, eu acho que o sábado é um pouco sobre isso. Ela é da UF, mas resolveu falar sobre a UERJ e tal. A UERJ também tem um outro histórico bem importante de faculdade, além da UF. E eu acho que é um pouquinho sobre isso. Não vou conseguir falar que nem ela fala, mas é um pouco sobre isso. Boa, Paula, obrigado.
A gente vai passar agora para a parte das perguntas, então quem quiser abrir o microfone pode ficar à vontade. E já tem uma pergunta aqui, Paula, para vocês, do Pedro. Se o Pedro quiser ligar o microfone para fazer a pergunta. Ou não, a gente pode falar aqui também. Paula, vocês gravaram, a pergunta do Pedro, vocês gravaram durante o período de greve ou vocês simularam? Como é que foi? Não, não, tava no período de greve mesmo. Era greve ou era férias? Não, acho que era. Não lembro se era greve ou férias. Não, tava aberto, só que assim, teve algumas questões que a gente gravou final de semana. A Luísa também fechou com a UERJ lá, teve gravações que a gente fez na madrugada, então, assim, é um bagulho muito doido, que a gente madrugou na UERJ, assim, ficamos lá até 5 da manhã, de, sei lá, de 10 da noite às 5 da manhã, filmando, porque tem muitas cenas noturnas, e outras cenas a gente filmou, não lembro se estava no período de férias, Lu pode até responder aí no chat, mas que estava assim, no final, meio que pro final, assim, do ano, então tava mais tranquilo, mas assim, teve períodos que a gente gravou de madrugada, as cenas noturnas, assim, foram todas de madrugadas, assim, de 10 até, a gente ficou lá até 5 da manhã e tudo mais. Ficamos com segurança e tal, a Lu conseguiu essa autorização, também teve que pagar a galera da segurança e tudo mais, mas a gente meio que gravou nesse período, assim. Isso, fim de semana, foi isso. Aí tava mais vazio, assim. Na Concha, lá eu lembro que a gente gravou na Concha, né? Que cenas de dias, né? Cenas noturnas a gente gravou com a UERJ aberta, mas de madrugada. As cenas na Concha eu lembro que foi em final de semana, assim. Mas obrigado, Paula. Obrigado, Luísa. Pessoal, tá aberto para as perguntas, então quem tiver, só se manifestar aí. Enquanto não vai tendo, eu vou fazendo algumas aqui. Vou fazer uma para o Carlos. Carlos, o seu filme, muito massa seu filme. Você disse que essa ideia era de fazer um documentário, né? Que você teve um roteiro. Esse roteiro você deixou ele só para montagem quando você foi montar, ou você já tinha ideia foi tudo esquematizado mesmo antes, teve um roteirinho, como é que foi? Pô, cara, assim, eu tive um roteiro, mas assim, muito superficial, assim, porque era basicamente assim, eu montei meio que sabendo o que eu conseguiria filmar, assim, meio que pegando no momento, assim, sabe? Então fiz algo bem superficial e foi muito na montagem mesmo, sabe? Mas assim, tinha um roteiro bem superficial, assim, dadas as limitações, né? Porque, tipo, não conseguiria filmar enquanto estivesse trabalhando lá, algo muito elaborado, né? Mas foi tipo, um roteiro bem simples mesmo. Obrigado. Foi filmado no bar e na casa do meu pai, cara. E, assim, lá tava uma bagunça, assim, imensa. Um negócio, assim, no início da pandemia. Ainda tá um pouco, na verdade, mas agora tá um pouco melhor. E fica no... Fica aqui em Volta Redonda, cara. Eu sou de Volta Redonda, na verdade. Aí fica no bairro... Não sei se tem alguém de Volta Redonda aqui, acho que não. Mas fica no bairro Eucaliptal. Lá que é o... então. É lá no Eucaliptal. Que é um bairro periférico daqui. E foi lá. Sim, é meu pai mesmo.
teve indicação para ele de alguma coisa? Você deixou fluir? Como é que foi? Como assim? Indicação. Ele tá ali e ele também meio que atua às vezes, né? Assim, tem diálogos. Você gravou aquilo ou você foi proposital, assim, no sentido... Então, foi tudo, foi bem mesclado, assim, sabe? Porque, por exemplo, tem uma cena que a cena que ele fica cobrando a galera, celular, tipo, tem umas 3 ali que realmente eu filmei ele cobrando as pessoas e algumas eu pedi para ele fingir que tava cobrando alguém. Só que ele atuava como se ele estivesse realmente cobrando uma pessoa que realmente tá devendo ele, sabe? Então ele falava assim, meio como se ele estivesse mandando um áudio para determinada pessoa. Legal. E assim, é tudo no improviso, assim. E foi muito louco porque ele mandou muito bem, assim. Só, tipo, falava mais ou menos isso. E ele mandava um improviso, assim, muito bom, sabe? Tipo, tudo tinha que ser, tipo assim, de primeira, né? Porque, sei lá, meu pai não ia ficar fazendo 5 vezes a mesma coisa, sabe? Então foi Uhum. tudo no jeito assim, né? Qualquer forma, assim. E tem, na verdade, isso tem até um pouco a ver com a coisa que dei uma inspirada, assim, do Dogma, que é ser meio, tipo, do jeito que for, foi, né? Sim, aham. Boa, ele saiu muito bem. Mário, quanto tempo você levou para gravar? Mas a montagem a gente ficou, como a gente estava de férias, foram 3, 4 dias alucinantes. Acabou de comer, volta para o quebra-cabeça. Vamos ver na televisão? Não, vamos montar o quebra-cabeça. E aí, depois que terminou, para tirar as fotos, foram quase 3 horas. Eu armei a câmera no lugar certinho lá. E aí, planejei, né, como é que eu queria que ele aparecesse, porque as fotos foram feitas desmontando, né, para ser mais fácil. Senão eu teria que achar a peça para achar o lugar certo e montar o quebra-cabeça. Eu estaria fazendo ele até agora. Aí foi desmontando, eu levei quase 3 horas tirando peça por peça. Que era tirar a pecinha, ir lá, tirar a foto, tira outra. E tomando cuidado de não ter a pressa de aparecer a mão, coisa e tal, que você fica, né? Eu quero acabar esse negócio logo de uma vez. E foi esse tempo. E depois, para editar, foi mais rápido, foi questão de... Mais rápido, deve ter sido umas 3, 4 horas também. Questão de determinar tempo, aquilo tudo. Mas foi trabalhoso. E o legal é que logo depois já me deram um outro quebra-cabeça de presente que surgiu lá. Surgiu esse quebra-cabeça aqui, quero. Opa, manda. Logo tem outro. Cara, eu confesso que eu achei que você tinha ido montando e tirando as fotos, não desmontando. Nossa, aí seria impossível. Eu estaria fazendo até hoje, porque É, teria que botar uma pecinha e achar entre as outras 1000 qual é a peça que encaixa ali, depois achar entre as 999. Eu não ia nem ter paciência para isso. eu não pensaria nisso. Que muito foda, muito foda. Quando ficou pronto, que aí a gente falou, e agora, né? Desmonta e acabou. Eu falei, não, peraí, que dá para fazer um negócio legal com isso aqui, rapaz. E aí foi questão de planejar, bom, eu quero pensar tudo ao contrário, né? Porque ele estava montado, eu tinha que desmontar reverso, né? Pensei, pô, vai aparecer isso aqui, vai montar o morro lá atrás, aí preenche o céu, depois faz isso aqui, faz aquilo ali, vai enchendo, faz caminhos que depois preenche. E aí anotar isso tudo e pensar, bom, para fazer isso, quando for ao contrário, vai acontecer assim. E aí eu fui fazendo. Não foi de cabeça, vou tirar essa peça. Cada peça foi saindo na hora certa, na hora que tinha que sair mesmo. E ficou um stop motion muito foda, né? Ficou muito bom. Valeu. Eu fiquei bastante satisfeito com o resultado. Acho que ficou bem legal mesmo. Foi Incrível. de stop motion, eu acho que é o primeiro que eu faço, fora das disciplinas de stop motion na faculdade, de produção minha mesmo, acho que foi o primeiro e foi bacana.
no próximo, esse outro que eu já consegui, eu vou ver se eu já invento umas movimentações diferentes de peça ir e voltar, porque nesse simplesmente eu fui tirando peça. Eu vou ver se eu faço alguma coisa para dar uma ação a mais ali. Vamos ver como sai. Boa, obrigado, Mário. Nada. Carlos, tem uma pergunta para você aí no chat. Pô, então, aquele cara, acho que não sei se eu entendi muito bem a pergunta, mas aquele cara, ele é um cara que assim vai lá e eu pedi pra ele atuar, no caso, também, sabe? Tipo, é isso a pergunta mesmo? Tipo, É isso mesmo. então, eu pedi pra ele atuar como se fosse realmente uma pessoa que foi lá e meu pai não tava lá, sabe? Tipo, enquanto ele foi ao mercado. Foi combinado, então. Isso foi combinado. Aham. Acho que é isso mesmo que o Pedro tá querendo saber. Beatrice, a sua história, assim, você teve do seu curta, você teve alguma experiência, assim, passou alguma coisa por isso, com telefonemas, ou não? De onde veio? Então, sim, foi baseado numa história real. Tinha um número de Florianópolis que me ligava sempre, e aí só respondia alguém, e eu morri de medo. Dias terríveis. Aí eu mudei de número, eles nunca mais me ligaram. Nunca soube quem era. Ficou sempre no mistério a ligação de Florianópolis. Sim, pois é. Queria saber quem que era. Depois eu vou tentar retornar naquele número lá que tá no negocinho lá, no curto. Boa. Carlos, o Pedro perguntou aqui se você não quis se colocar presente no filme como câmera personagem. Então, cara, na verdade eu nem sei, assim, porque tem uma cena, eu fiz, assim, como se fosse o ponto de vista de uma pessoa que vai lá para pagar o fiado, né? Mas não como câmera personagem, sabe? Era só, tipo, aquele, é um exemplo que é como se fosse uma pessoa que foi lá. E eu não quis fazer assim, porque, como eu disse, eu tava, tipo, tentando fazer nas paradas do Dogma, né? Eu tava nessa pilha de fazer isso, assim. Aí não se encaixaria, sabe? Hoje em dia, eu assisti, tipo, de novo esses dias, tava pensando que, às vezes, poderia ter feito diversas outras coisas que, se eu não tivesse com esse experimento de ser algo preso nesses paradigmas, né? Mas eu não passou pela minha cabeça por estar, tipo, realmente focado em fazer nesse formato, sabe? Mas poderia ser uma coisa bem legal também. Mas eu acho que quando a gente faz filme, se deixar, a gente nunca termina. Porque sempre tem uma coisa para colocar, então é melhor que a gente foque mesmo numa parada e faça, senão a gente fica sempre tentando acrescentar, né, alguma coisa. Sim, é verdade. Eu tenho amigos músicos que falam a mesma coisa. A música, se você não fala assim, chega, acabou, tá pronta, a música nunca acaba. Eles não terminam de produzir. Não, dá para botar um solo, dá para botar um negócio, troca essa nota, troca aquilo. Tem que ser assim mesmo, botar um ponto final. Ó, chegou nesse momento, um dia tal, acaba, chega, tá pronto. Eu acho que nesse processo artístico em geral tem isso, né, cara? Deve ser, tipo, em qualquer coisa relacionada à arte, deve ter essa coisa, assim, de até que ponto você vai, né? Eu queria pedir para o Thales falar um pouco mais sobre o processo de montagem do Morado. Veio duas perguntas ao mesmo tempo. Sobre o processo de montagem. Eu acho que no duro, assim, eu tive umas 2 semanas para lidar com esse material e era uma coisa que a gente brincava, assim. A gente tinha, eu acho que, umas 5 horas de material, mas que se tornavam 800, né? Não sei quantas horas, porque eu poderia pegar 4 daqui, 4, né? As possibilidades de encaixe com aquilo ali era uma loucura. Então a gente tinha material para fazer
10 longas-metragens. Mas, e aí foi muito doido, porque aquela cena inicial, quando entra todo mundo, eu acho que são umas 15 camadas de vídeo na edição, para encaixar tudo, para você preencher essas janelas de uma maneira que desse uma impressão de prédio ou de coisa de empilhamento e essa coisa de cada um na sua casa, sua janela, o seu quadrado. E aí a gente tinha um prazo, né, para estrear esse vídeo no Festival Dança em Trânsito. Então isso também, pegando um pouco do que a gente falou agora há pouco, foi bom nesse sentido, porque nos últimos 2 dias eu vivi dentro do filme, gente. E aí você a cada olhada também, a cada vez que você vê, você nota outros detalhes, né, outras sutilezas que poderiam das casas das pessoas, de gestos, de links entre uma coisa e outra. Sobre edição, acho que é um pouco isso. Fala um pouco. Opa, pode... Não, eu só ia perguntar se você, tipo, lembra mais ou menos, ou já falou, não sei, sobre quantidade de pessoas, quantas, mais ou menos, você sabe um número, assim? Sim, eram entre 70 e 80, acho que 76 por aí. 76 pessoas participaram, efetivamente. E eu era um deles. De início, eu entrei na chamada para fazer parte do vídeo, depois eles me chamaram para fazer a edição. E aí a pergunta do Davi fala um pouco de como foi esse contato virtual e coreografias. Tiveram alguns momentos, assim, conduzidos pela Flávia e pela Luciana, né? No primeiro momento, foram reuniões em grupo, com 24, 25 pessoas, e que era proposto ali uma base coreográfica. Então, são esses momentos mais de conjunto, né? Que tá todo mundo fazendo a mesma coisa. Foi um primeiro contato com todo mundo, um primeiro encontro com todo mundo, que foi dividido em grupos dessa forma. Depois, a gente fez o almoço, né? Que também tinha uma coisa de inserir um gesto cotidiano, mas ao mesmo tempo colocando outros elementos de dança dentro desse gesto. E depois foram feitas algumas visitas individuais. Então, dessas 80 pessoas, escolheram alguns para fazer aqueles momentos de tela inteira, que aí é uma visita mais profunda, né, na casa das pessoas. E os depoimentos, que também foram muito importantes nesse processo de documentário, de uma certa forma, desse momento, foi feito, eu acho que em junho e julho, o levantamento desse material. Então, né, ainda na situação de uma pandemia que ainda estava muito a curva lá em cima, e os depoimentos das pessoas, né, do desejo de que vai fazer a primeira coisa depois que sair de casa, e isso para conduzir na edição também, né, porque muitas coisas a gente percebia que se repetiam na fala das pessoas. O abraço no final, eu quero abraçar as pessoas, eu quero abraçar. É uma coisa que era um desejo comum, né, então, de encontrar essa linha e mesclar esses desejos todos. E das coreografias. Eu acho que é isso. Faltou responder mais alguma coisa? E aí, assim, também surpreendente a maneira com que cada corpo reage, né, a esse estímulo, enfim. A gente não conhecia praticamente ninguém dali. Pessoas de vários estados do Brasil que tiveram interesse de participar desse filme porque viram, sei lá, no Instagram, no Facebook, uma chamada. Então, assim, os interesses mais diversos, né? E a forma como que cada um escolheu montar o seu cenário para poder aparecer
escolheu fazer determinado gesto, escolheu preparar aquele almoço, escolheu a garrafa ou a taça do seu brinde para poder. Então, isso também é muito... Diz muito, né, também sobre um quadro mais amplo, assim. Essa do Pedro, para mim, também. É um momento de muita intimidade quando alguém te leva para conhecer a casa ou o quarto dela. O que foi louco do seu filme foi estar conhecendo os espaços particulares de tanta gente ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente está separando, a gente também está no contato muito mais íntimo. Exato. E isso foi um grande estímulo para a edição, porque também nessa entrevista que foi feita, né, para capturar esses áudios, muita coisa era relacionada com as instituições que estão dentro da própria casa. Então, a escola está na casa, a academia está dentro de casa, a igreja está dentro de casa. E então, aquele passeio pela casa, que é o início, né, que é a entrada, que é o começo da visita, a variedade com que as pessoas nos levavam para coisas que eram tão íntimas e tão diferentes na forma, mas tão semelhantes na intenção. Então, por exemplo, uma coisa que foi super destacada assim, para a gente foi uma pergunta que era: me leva agora para onde é a sua igreja? Não, minto. A sua escola, a sua universidade. E aí um rapaz lá da Bahia, chamado Jadiel, levou o celular para a avó dele. E é uma senhora. Daqui que eu tiro meu conhecimento. Então, assim, esse tipo de coisa surpreendente. Enquanto a outra tinha também uma menina de 10 anos que mora na Barra e a gente chegou no iMac dela, assim, entendeu? Então, são várias coisas que estão ali sutilmente, né, em jogo também. Posso fazer a pergunta por aqui mesmo ou tem que digitar alguma? Pode abrir o áudio, gente. Quem entrou aí agora pode sentir à vontade também, ligar a câmera, ligar o áudio, manda ver aí. Ô, Thales, nesse processo assim, de você filmar assim, tipo, espaços particulares de pessoas assim, quando você estava fazendo, você sentiu alguma, sei lá, alguma barreira, alguma limitação, ou sei lá, algum receio de filmar esses elementos dessas pessoas, ou como filmar, sabe? O que mostrar, tipo, porque isso está sendo uma questão na matéria que eu tô tendo agora, é muito a questão essa ética do documentário, né? Até que ponto você pode ir? Como é que foi essa sensação de você fazendo isso? Interessante. Primeiro que, numa primeira parte do processo, eu era só mais um participante. Né? Eu tô no filme também. Depois que elas me chamaram para fazer esse processo de edição, que aí foi um outro olhar. Mas, claro, a gente conversou muito e, assim, chegava num lugar que a câmera tá na mão de quem filma, né? Eu tô filmando, né? Você, querendo ou não, escolhe o que quer mostrar de si. Então, até coisas assim. Não repara não que minha casa tá uma bagunça. Eu não vou mostrar muito aqui, não. Que aqui tem a geladeira, tá muito feio, ó. Não pega de lá, não. Pega só daqui. Peraí, deixa eu arrumar. Então, esse tipo de coisa, né? E aí, essa coisa de pessoas que prepararam um cenário, colocaram uma cortina tampando, não sei o quê. E é um lugar de performance, né? Você vai performar ali alguma coisa que você julga agradável para aparecer numa câmera, para as pessoas verem. Então, uma negociação, assim, foram voluntários que se inscreveram para participar desse projeto e toda essa questão de o que apresentar, né? E aí também, em algumas perguntas, chegava num lugar muito, muito, muito íntimo mesmo, sabe? Foi interessante. Responde?
Você respondeu. Na verdade, assim, acho que é uma pergunta que não tem muita resposta, assim, muito do que você vai fazer, você vai responder, assim. Valeu. Paula, você pode falar um pouco sobre o seu processo na fotografia do filme? Uhum. Vamos lá. A Lu, né, essa pessoa maravilhosa, diretora do Sábado. A Lu, ela tem um processo bem, que eu acho que sim, já é marcante na direção dela, que ela gosta muito da mise-en-scène da cena. E aí a parte da minha criação, né? E ela também traz muita referência, assim, ela trouxe muita referência arquitetônica para que a gente está filmando na UERJ, né? E a UERJ é aquela coisa gigante e alta, e tem a concha que é linda. Então, assim, ela trouxe muita referência arquitetônica para a fotografia, e eu trouxe muita referência, assim, eu tenho mais referências de jogos que eu jogo, por exemplo, eu trouxe mais referências de um jogo que se chama Life is Strange. Ele tem uma pegada, assim, de universitária e tal, é um jogo, assim, em primeira pessoa e tal, e que tinha muito essa coisa de invadir um lugar. Tipo, o jogo se passa um pouco sobre a vida de uma adolescente, assim, na sua época de escola, e o jogo se passa um pouco isso. Às vezes ela tem que ir de madrugada, então, assim, eu trouxe essas referências para ela, além de da referência do Francis Ha também. Mas tem isso, a Luísa tem uma direção muito marcada pela mise-en-scène, assim. Se você assistir outros filmes que ela já fez, ela gosta um pouco da cena parada e os personagens se movimentando, né, pela cena. Então meio que foi uma construção muito coletiva mesmo de como, já que ela gosta disso, como que a gente pode fazer isso da melhor maneira. E também com a direção de arte, né, que conta muito, cara. A gente teve uma direção de arte incrível para pensar no estandarte, para pensar em si, que a gente fez para além da UERJ, né, que já é uma locação viva que está lá e a gente só meio que direciona o olhar, a gente gravou na casa da própria atriz, da Júlia, e a casa dela tinha umas questões que era muita gente filmando num espaço pequeno. Então, assim, como também a gente consegue posicionar essa câmera e deixar a gente próxima da personagem, a gente ter algum tipo de afeto com esse personagem num espaço pequeno e com muita gente ali. Então, o processo foi um pouco esse, assim. Eu gosto muito da pessoa que dirige e que ela sabe bem o que ela quer. Isso, às vezes tem isso, a gente pega um diretor que não sabe muito bem o que a gente quer e meio que a gente que passa um pouco a direção também ser do fotógrafo, assim. Mas quando o diretor ele tem ali, que é o caso da Luísa, que ela tem na mente dela, tipo assim, eu quero isso, eu quero aquilo, isso é importante para mim, você consegue também, a partir do seu olhar, trazer mais referências e mais coisas, e ela trouxe muito isso para mim. Poxa, Paula, para mim é muito importante a gente ver o tamanho da UERJ, a estrutura arquitetônica da UERJ para mim é muito importante. E eu acho que a gente conseguiu trazer bastante disso na fotografia, assim, muito porque também ela teve um estudo muito grande de referências e do que ela queria assim, transmitir. Tem cenas que a gente grava a Júlia também bem de pertinho e com, enfim, com roupas que lembram, traz a gente para perto dela, porque ela é uma personagem de outro estado, então, tipo,
toda a direção eu acho que trouxe a gente para bem perto da personagem e trouxe a gente para essa situação que é bem complicada, que é de uma personagem que está estudando numa universidade pública num estado que não é dela e ela está tendo que ir embora porque estamos em greve, assim. Então eu acho que com a direção e é bem específica da Lu e todos esses detalhes que ela fez questão de passar para todos os setores do filme, eu acho que a gente ganhou muito com isso. Acho que é um pouco isso. Eu respondi a pergunta, eu nem lembro mais qual foi a pergunta. Não, foi ótimo, Paula, foi ótimo. Obrigado. Oi, boa noite, gente. Eu tenho uma pergunta pro Mário, que fez o Hong Kong, né? Eu não sei se vocês já perguntaram isso, mas porque eu tive que sair uma hora, mas eu queria saber como tu fez para deixar tão estável o quebra-cabeça para ele não ficar se mexendo assim. Se tu foi colocando peça por peça com muito cuidado ou se, sei lá, se foi de outro jeito. É porque foi ao contrário. A gente montou primeiro e depois foi desmontando. Então, era com a respiração presa. Vamos lá, qual peça que eu vou tirar? Essa aqui. Segura a respiração com calma, bota a mão, prende o quebra-cabeça inteiro, tira. Foi com cada peça com muito carinho. E uma coisa que ajudou, no finalzinho, você, que no caso é o início do filme, você pode ver que ele mexe um pouquinho, que ali é mais difícil de manter ele parado, né? Porque ele é pequeno, então ele se mexe fácil. Mas o que me ajudou muito a manter a estabilidade de tudo foi um recurso que tem na minha câmera de eu não precisar botar a mão nela para bater a foto. Porque ela tem, quando você bota o olho no visor, ela desliga a tela, né? Só que ela tem uma sacanagemzinha que ela usa esse sensor de trocar de uma tela para outra para funcionar como disparador de foto. Você não precisa apertar o botão. Aí eu configurei isso, botei ela lá em cima, armada no ponto certinho, e aí eu tirava a peça e ela só passava a mão perto dela, não precisava mexer nela. Isso que me ajudou, que evitou muita dor de cabeça na hora de editar. Porque antes eu falei que eu não fiz nenhum stop motion, mas eu lembrei, teve um trecho de outro filme que eu fiz, que foi stop motion, que eu tive que tirar foto apertando, era com outra câmera. E depois eu passei dias cortando foto para poder alinhar uma por uma, ficar tudo certinho. Ficou show, mas deu trabalho que foi dose. Mas para esse, Matheus, o lance foi esse, foi muito carinho na hora de tirar as peças. Com esse medo justamente dele mexer. Só quando eu estava pequenininho mesmo, que não tinha jeito. Aí ele andou. Eu falei, tudo bem. Cinema com amor, né? Pô, com certeza. Teve gente que me perguntou, cara, mas isso deu um trabalho da porra. Eu falei, sim, por isso que eu fiz. Porque é legal ter esse trabalho todo e ver que fez um negócio. Quando alguém faz um trabalho desse, que eu vejo, pô, isso aí deu uma trabalheira e a pessoa fez direito, ficou legal. Isso é parte de ser legal fazer cinema, sabe? Pô, mas você perdeu 3 horas tirando foto? Sim, porque eu quis. A graça foi essa, sabe? Ter um filme bonitinho no final é legal, mas ter esse trabalho faz parte da brincadeira. É muito bom. Vamos lá, gente. Cadê mais perguntas? Eu queria fazer uma pergunta para Paula. Eu agora me esqueci, ela comentou mais cedo, né? Que alguém, ela não lembro se era diretora, que estuda na UF, na verdade. Aí eu fiquei em dúvida em quem que era da UERJ, porque eu queria perguntar
como é que... Porque eu acho curioso quando a gente vai filmar assim num lugar, né, no caso a faculdade, que já está tão, sei lá, tão viciado no nosso cotidiano, até alguns certos caminhos, alguns certos enquadramentos mesmo, o jeito que a gente está olhando para o lugar, e como que foi o processo de você, junto com a diretora, de ter pensado, né, que espaços da UERJ vocês vão querer pegar e como eles estavam caminhando para entrar na narrativa. E também queria perguntar como é que foi para filmar lá de noite. Sim, você Então, falou do pessoal, né? Mas uma questão mais aham. técnica. Assim. Começando pela última pergunta, o Lu não está aí mesmo, né? Mas como a gente já respondeu isso algumas vezes, a galera sempre tem uma dúvida de produção, né? E assim, isso é uma vantagem de filmar com a Lu, que ela é ultra... Gente, eu sou apaixonada por diretora assim. Ela é muito organizada. E a gente também conta com uma coisa do governo que pouca gente conhece, para a gente cineasta é ótima, que é Rio Film Commission. É basicamente uma instituição que é assim, você quer filmar num lugar público e você consegue autorização para filmar nesse lugar. Então, tipo, a Rio Film Commission, qualquer pessoa que vai filmar num lugar público, eles falam com a Rio Film Commission e eles são super de boa para autorizar esse tipo de filmagem. Então, assim, aconselho todo mundo que vai fazer cinema, quero filmar na rua, quero filmar no espaço público e tal. E o Film Commission, eles são super abertos. E isso é, tipo, até a gente precisa até usar ele mais, porque é uma coisa do governo que tem disponível pra gente. E, assim, pouca gente sabe. A gente teve uma aula sobre isso na nossa formação, mas eu acho que a Lu já tinha até pesquisado sobre antes de realmente ter a aula. Então, assim, o conselho para cineastas independentes é consultar Rio Film Commission, que a gente acha que é só para filme grande, não é. Tipo, é para todo tipo de filme, e eles são super abertos a conceder autorização de filmagem em espaço público. Não é tão difícil quanto parece. E qual foi a outra pergunta mesmo? Teve Como que a pergunta anterior. como você e a diretora pensaram como vocês iam filmar mesmo a faculdade, né? Por ser esse lugar assim. Aí porque eu falei, né? Eu não lembrava quem que estudava lá direito, mas como que vocês pensam esse lugar, esse olhar mais para o cotidiano, esse lugar que a gente está frequentando sempre, assim? Então, como eu falei, a Lu, quando ela trouxe para mim uma ideia de fotografia, ela trouxe muito desse lugar de experimentação que ela teve durante a greve geral, né, que a gente teve da educação. Não lembro não sei se todo mundo aqui é da UF e tal, mas teve no Brasil inteiro aquela greve em favor da educação e tudo mais. E como ela foi a primeira vez que ela experienciou esse tipo de movimento, né? Ela quis trazer um pouco disso para o filme, assim. Ela quis trazer também um olhar que não era tanto dela, no sentido de que ela mora no Rio de Janeiro e aqui ela estuda na UF e mora no Rio de Janeiro. Então, ela teve contato com pessoas que cotidianamente estavam ali na luta para se sustentar numa cidade de cara, que é o Rio, e moram em Pernambuco, moram na Bahia, moram em outros estados, e como que essa pessoa vai se sustentar aqui durante uma greve? Porque, assim, a pessoa vem para estudar, geralmente tem bolsa, então se a gente está em greve, a gente perde bolsa. Então, a fotografia foi muito pensada também nesse sentido, de tipo assim, como ela trouxe também uma coisa muito da arquitetura, é um pouco assim, cara, a gente quer um pouco que a UERJ, a gente mostre essa imensidão da UERJ comparada à personagem que é pequena ali. Tipo, ela tá ali, que ela precisa estudar. Então, a gente filma a concha acústica gigante, vazia, sabe? A gente filma os prédios da UERJ, a gente filma a Júlia ali no seu particular andando e quase que num desespero, querendo continuar naquele lugar que para ela é importante, está fazendo ali o curso dela de arte.
Mas ela não consegue se manter nesse lugar. Então, a fotografia foi muito pensada nesse sentido, da arquitetura, um pouco que se sobrepor à personagem. E, se você perceber, alguns planos são mais próximos da personagem, que é tipo, tem um plano que ela tá ali na sala, que é um pouco mais perto, que é a gente sentindo ali a personagem, mas no geral os planos são um pouco mais afastados, porque é nesse sentido mesmo, tipo, ela tá triste, ela tá, enquanto os amigos dela que moram aqui no Rio estão pensando, só uma greve, tipo, que bom, dá até para sair para beber e não sei o quê. Ela tá ali nesse conflito interior de tipo, vou ter que voltar para onde eu tô, porque eu não tenho como me sustentar nessa universidade gigante, nessa arquitetura enorme. Então, acho que o processo veio um pouco daí, e aí é isso. Eu trouxe minhas referências, que eu tenho um pouco de referência de jogo. A gente usou para os planos próximos algumas referências de Frances Ha e tudo mais. E aí foi um pouco isso, é uma mistura de referência da Lu, que ela trouxe muita referência para mim arquitetônica lá de fora, coisas da China e de outros países, que tem uma arquitetura grande e tal. E a gente tentou aplicar essas referências na UERJ, assim, como a gente vai filmar a UERJ meio que se sobrepondo um pouco à personagem, assim. E aí a gente escolheu esses lugares. Tipo, a gente filmou também no Instituto lá de Artes, porque a gente escolheu como a gente trabalha com arte, a Lu escolheu uma personagem que estudasse arte, né? E aí é uma coisa pessoal dela e tal. E aí a gente, como é que a gente pode usar esse espaço? A gente visitou lá antes, né? Fez visita de locação e tal. Como é que a gente pode usar esse espaço dela meio no desespero de resgatar o estandarte dela para representar um pouco isso mesmo, tipo, é meio doideira, imagine, caraca, você tem que ir embora, mas você quer buscar uma peça ali que foi importante para você no início da sua formação, assim, que fez você falar com amigos novos e tal. E aí a gente pensou também na fotografia nesse sentido, que lugares da UERJ que a gente pode filmar que ganhe com a narrativa, que puxe para a narrativa uma questão meio sentimental da personagem. E aí a Lu falou, não, vamos filmar no Instituto de Artes. E aí tem uma coisa incrível que para além da mixagem de som, que é incrível também, que a Lu tem muito isso também, a Lu gosta muito do extracampo, né? Ela gosta das coisas que acontecem fora. Então, por exemplo, quando a gente filma lá não é no Instituto, mas é aonde tem as salas de artes, assim, onde ela está roubando estandarte e tudo mais, a gente não entra com ela, a gente só fica lá fora. Então, um pouco esse jogo de imagem da gente usar bastante o som e ficar de fora ouvindo a confusão que está rolando ali. E no Instituto tem a questão que a gente tem várias luzes, o Instituto é um negócio gigante, e a gente resolveu pegar de um ângulo que a gente fosse, aos poucos, dando luz àquele espaço, né? E aí, enfim, ficou muito legal também. Acho que é um pouco isso, assim, a gente teve uma construção da fotografia muito conjunta, assim, e que ela meio que acalentou praticamente não, todas as referências que eu trouxe, ela falou, Paula, acho que é isso. E a gente juntou essa vontade dela de ser um plano parado em que a mise-en-scène é o foco, mas que a gente consiga trazer elementos da fotografia que digam para a narrativa, estando ela próxima do personagem ou distante. Acho que é isso. De novo, desculpa se já tiverem
perguntado sobre isso e tal, mas eu fiquei prestando atenção no Fiado como o som é muito presente, assim, são muitas texturas que a gente ouve, né? E elas compõem o filme também, junto com os diálogos, assim, achei isso muito interessante, junto com todo aquele caos do ambiente de trabalho dele, né? E aí, eu queria perguntar como foi captar esse som, porque, sei lá, parece que era só o som da tua câmera, que eu não sei também se era no celular ou não, mas parecia que era só aquilo. E se ser só aquilo, o que foi usado para captar, me fez pensar em como que a gente conseguiu ouvir tantos sons, sabe? Pô, cara, foi só com o celular, tipo, eu não, na real, não coloquei nada, tipo, a única coisa que fiz foi montar, tipo, corte seco, sabe? E, assim, foi uma parada muito passiva mesmo, sabe? Tipo, foi só filmar e as coisas aconteciam, os sons chegavam lá e, sei lá, acho que o ambiente lá ainda mas lá tava um pouco muito mais, assim, caótico, sabe? Então, acho que o som também traz isso, né? E assim, mas foi muito passivo, assim, sabe? Tipo, eu tava até falando com meu pai hoje sobre que eu falei que ia rolar um debate sobre aqui e tal. E que foi tipo assim, basicamente eu só filmei, sabe? Eu não fiz nada, eu só tava lá como filmando, documentando e organizei, sabe? Mas as coisas só aconteceram, assim. Claro que tiveram as coisas meio. Foram as coisas combinadas, mas não teve nenhuma manipulação do som, assim, foi só, tipo, realmente as coisas como são ali mesmo, sabe? É massa isso que também tá na coisa do Dogma, né? E você não chegou a gravar nenhum som depois, né? Pra adicionar. Não, tipo, foi exatamente. E Entendi. essa coisa, não ter isso, é realmente porque, sabe, eu poderia ter. Hoje em dia, você fala, pô, poderia. Por exemplo, eu filmei em 4x3, só que filmei num aplicativo que a qualidade do vídeo, tipo assim, foi pro saco, sabe? Falei, pô, poderia ter filmado normal e a qualidade tá um pouco melhor, mas, sabe, esse foi realmente que eu não queria fazer nada, sabe? Então, sim, sabe? Eu acho que lá o ambiente, cara, é uma coisa que, sei lá, não precisa também de nenhuma teatralidade lá, sabe? Acho que aquilo, o jeito que, sei lá, até como o dia a dia do meu pai e como as coisas acontecem lá, já, sei lá, fala por si só, sabe? Não precisa de nenhum, de construir alguma coisa naquilo, assim, sabe? Claro que poderia, né? Mas sei lá, acho que eu acho que é mais um negócio assim para eu fiz assim para sei lá daqui a um tempo eu vou poder assistir e ver exatamente como que é meu pai assim, sabe? Bem pessoal assim. Gente, como eu falei ali, eu vou precisar partir. Estou no mês de aniversário, parei aqui para falar com vocês. Enfim, quero parabenizar todo mundo, os filmes incríveis. Acho que a gente tem que manter contato, somos todos cineastas independentes, e aí se juntar para fazer filme, cara, é isso. O meu Instagram, PaulinhaRM, entrem todos em contato comigo, vou seguir todos de volta. E sei lá, é um pouco isso. Estou aí para fazer fotografia. Sei que a gente meio que cinema independente é um pouco na guerrilha que a gente faz as paradas, mas estamos aí, vamos fazer filme. Às vezes roda. Nosso filme sábado está rodando, já foi para Tiradentes, já foi para vários festivais, assim. Eu acho que a gente faz cinema com amor e com organização, né, que é essencial. Tem gente que acha que arte é bagunça, não é. A arte é muita dedicação
esforço, então é isso aí. Vamos fazer cinema, quem quiser chamar, estamos aí para fazer juntinho. E é isso, um beijo, foi um prazer conversar com todos vocês. Um beijo, Tchau, tchau, Paulo. gente. Obrigado, viu, pela presença. Obrigadão. Beatriz, tem uma pergunta para você aqui sobre o processo de animação, como é que foi, que programa que você usou, se teve storyboard, o que você fez antes. E também, se você quiser fazer algum comentário sobre... Porque a gente vê pouca animação, né, na mostra, no filme. A gente não vê muita animação. Então, animadores. Então, não sei se você sabe, mas quem me ajudou a animar foi o Gustavo Araújo, amigo pessoal meu. Eu não fiz roteiro, eu fui direto para o storyboard. Aí foi o meu primeiro, então foi bem assim, sei lá. Só fui desenhando, né? Depois eu fiz o design de personagens. A gente animou no Tumbum, no cutout, e foi muito difícil, porque o Tumbum é um programa muito chato, muito chatinho, e tinha que fazer o rig, não sei se vocês sabem, mas tipo, tem que desmembrar o bonequinho para você conseguir mexer as partes separadas, né? E é muito difícil de fazer. A gente fez, na verdade, esse filme 2 vezes, porque a primeira não tinha ficado tão boa assim. Porque o rig, ele tava péssimo. Tava horrível. Mas aí conseguimos fazer um rig mais bonitinho, né? E é isso, não sei. Como a gente dividiu pela metade. Eu animei metade, o Gustavo animou a outra metade. É isso. Tinha uma pergunta no sua chat. Pergunta, Gustavo? Respondeu sim. Tinha uma pergunta no chat do Pedro sobre o telefone, o número de telefone de Floripa. Se foi inventado ou se realmente é o mesmo número. Então, eu não lembro, eu espero que não seja mesmo. Eu nunca tentei ligar de volta. Não sei se é o mesmo. Fica aí a dúvida. Obrigado, Beatriz. Pessoal, alguém tem... pode falar, Mário. Eu achei legal da mise-en-scène do telefone que tem um telefone de disco e uma lista telefônica, que é um negócio que não existe mais hoje em dia. Tipo, não casa ter um telefone de disco, principalmente uma lista telefônica junto com ter um smartphone. Eu achei isso muito legal. Com certeza foi caso pensado, né? Mas de onde veio isso? Eu coloquei no cenário porque eu tinha a gente tinha, antes de se mudar, não sei o nome, não sei, aquilo que fica, o telefone fixo fica? Não sei o nome. Tipo um criado mudo. Só que não. Enfim, que eu gostava muito, ele era amarelo. E aí eu sinto muita falta desse criado mudo. Não sei, é isso. E as cores, Beatriz, assim, que você... Eu acho que são 3, né? 3 cores, assim, teve alguma coisa que você pensou, algum motivo? Então, eu escolhi as cores porque eu acho elas bonitas. Não tem nenhuma psicologia por trás. Perfeito. Foi só porque eu acho bonito. E o Matheus está perguntando aqui no chat sobre a trilha sonora, se foi animado em cima da trilha sonora. Não foi, não. Eu pedi para um amigo meu encontrar uma música de direitos autorais livres que ele achasse que ficasse bom junto com o filme. Aí ele me mandou essa, e aí a gente curtiu e colocou. E na hora de montar, nem precisou, né? Fazer algo, tipo, assim, para encaixar. Parecia que a música tinha feito realmente alguns trechinhos, sabe? Ela encaixava muito bem na animação, então fluiu, assim, nesse ponto. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Pode falar, Carlos, se abrir o microfone. Gostaria só de comentar, assim, porque é muito legal, na verdade, ver que nem a Beatriz falando
a sinceridade, assim, tipo, nas escolhas, assim, sabe? Tipo, sabe, às vezes, pô, por que você escolheu essa música? É, porque essa música, pô, sei lá, eu, tipo, porque essas cores, pô, porque eu gosto dessas cores, acho bonito, sabe? É muito legal isso, porque às vezes rola, sei lá, um aprofundamento que, sei lá, às vezes só porque Sim. a cor é legal, sabe? Tipo, funciona, e isso é muito legal, isso, assim, na real. Sim, gente, Eu estava eu pensando a odeio mesma coisa. semiótica. Às vezes o aprofundamento nem existe, né? A pessoa ela Exatamente. tira na hora Sim, para falar no meio de um debate, por exemplo. sim, tipo, assim, Sim. claro que essa questão de semiótica existe, assim, tá? Mas Sim, sim. é tão legal quanto, sabe? Você só, tipo, gostar da música, gostar das cores e colocar aquilo, e isso funciona, tipo, fica legal, sabe? Eu acho legal essa simplicidade, assim, é bem legal, assim, né? Eu gosto de ver isso, de ter contato com isso. Eu pensei a mesma coisa quando a Beatriz falou, é porque eu gostei, porque às vezes a pessoa olha o filme, nossa, por que você escolheu o laranja? É uma mensagem porque é a cor da operadora e é contra o sistema das operadoras, e o azul é que te lembra da sua infância. Não, é porque é bonito. Tipo, mata a conversa. É legal isso. Desculpa, gente, não dá pano para conversa, sinto muito. Tá ótimo, Beatriz. Sinceridade é tudo. Mais O alguém? A Gustavo conversa perguntou rendeu. se Opa. tinha, porque não tinha, né, animação. Eu acho que é porque dá muito trabalho fazer, né? Apesar de eu gostar muito de fazer, dá muito trabalho, né? Então, acho que as pessoas preferem fazer live action, mas, gente, façam animação, é muito divertido. Faça uma animação. Eu tiro o chapéu para você, o Mário aí que fez o stop motion, meu Deus. A edição depois, o Thales também com a edição dele. Deve ter dado muito trabalho. São processos incríveis, assim, os filmes são belíssimos e cada um tem a sua beleza e é ótimo, assim, pra gente estar participando e vendo isso, de todos vocês. Mais alguém quer perguntar, quer falar alguma coisa, algum comentário? Kimberly, você está ligando seu microfone aí? Só a minha imaginação. Opa, o Pedro. Obrigada, Pedro. Espero fazer a próxima logo, logo. Quem sabe ano que vem estamos aqui de novo. É isso aí, Beatriz. Ano que vem aqui de novo com a animação sua. Luísa, obrigado. Opa, saiu o microfone aqui. Obrigadão. Luquinhas? Então, vamos finalizar. Só para avisar que a gente estava gravando, né, o debate, porque no regulamento a gente tinha comentado e no geral a gente tinha falado que ia ser transmitido no YouTube, né? Mas a gente resolveu gravar e postar depois. Então, vai estar gravado, depois a gente vai subir lá no YouTube e vocês vão ter acesso depois. Queria agradecer muito o pessoal que fez os filmes, que veio aqui falar um pouquinho sobre os processos, o pessoal que veio assistir também, veio perguntar, foi massa demais. E amanhã estamos aí de novo, outros filmes, e semana que vem mais outras 2 sessões. Espero que vocês compareçam também. Obrigado, pessoal. Se mais ninguém tiver nenhuma pergunta, a gente pode ir ficando por aqui já. 5 segundos e ninguém se manifestou. Até mais. Tchau, Pedro. Tchau, pessoal. Obrigadão, viu, por tudo. Tchau, Tchauzinho, tchau. até. Obrigadão. Pessoal, até a próxima. Falou, tchau, tchau. Tchau, Margarita. Falou, Carlos.